Geralmente eu faço introdução sobre os casos de terror que são apresentados nesse quadro, mas hoje não. Hoje não dá. Attention to what it says. It? We won't be dealing with Emily tonight. Restrainer. Simplesmente eu não sei como introduzir esse assunto. Hoje falaremos sobre o caso de Emily Rose. Oh, Jesus Christ. Have mercy on us. It has begun. As cenas a seguir, com certeza, são extremamente perturbadoras. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Kussen, Kräuter und Bitten. Glaubst du etwa, sie das keines Mädchen retten? Se você sofre de doença do pânico ou doença do coração, por favor, não assista esse vídeo. É sério. Quintus habitat. In nomine Christi. Designate. 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trick or treat, I give you treats and tricks. 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você quiser saber a verdade sobre o caso de Emily Rose, seja bem-vindo. Você agora está sob sua própria conta e risco. Emily Rose nasceu no dia 21 de setembro de 1952. O caso citado no filme de Emily Rose, que muitos de vocês assistiram, o nome verdadeiro dela é Annelise Mitchell. Ela era uma menina comum, uma menina cristã, e fazia cardiocese na igreja próxima à casa dela. No ano de 68, quando ela completou 16 anos, algo aconteceu. Ela começou a ter acessos epiléticos, do qual ela tremia muito. Todo dia ela tinha um. Aí as frequências desses ataques aumentaram. Or perceive the things that Emily described. The muscle contractions could feel like an extreme pressure on the body. And it is certainly possible with all... Era uma família pobre, mas tentaram buscar ajuda médica para ela. Os médicos falavam que o caso era um caso mental e que não iriam ajudá-la, por ser uma menina pobre. O caso dela foi ignorado pela medicina. Por disso, Emily Rose resolveu procurar a ajuda do padre da igreja dela e falou que talvez estivesse endemoniada. O padre da igreja dela levou o caso para o Vaticano, mas o Vaticano falou que não iria estar permitindo nenhum tipo de exorcismo ou qualquer tipo de procedimento religioso para com ela, porque nela faltavam sinais claros de possessão. Isso é por causa que a Igreja Católica utiliza um grupo de documentos chamado Inquéritum, no qual eles têm diversos tipos de causas, sintomas e evidências que comprovem uma possessão, e assim eles procedem com o exorcismo. No caso, até então, ela não tinha nenhum desses sintomas, como falar com duas vozes, ou pensar que é o próprio demônio, ou sentir aversão a objetos religiosos ou água benta. A situação foi piorando a cada dia mais. Em 1970, Annelise já estava tendo visões diabólicas durante todo o dia. De qualquer forma, o padre da cidade de Annelise começou a acompanhar o caso dela de perto. Em 1972, ela já estava num ponto complicado. Ela se negava a comer, falava que os demônios a proibiam de comer. Ela comia aranhas, insetos, batia e era totalmente agressiva com as pessoas em volta dela. Em 1975, o bispo Joseph Guzaf foi no próprio lugar onde Annelise vivia para poder estar vendo o porquê que o padre da cidade ficava enviando várias e várias solicitações de exorcismo para a menina. E lá ele viu a verdade. Depois disso, ele chamou o padre da cidade e os dois iniciaram um possível grande exorcismo na casa da Annelise. Em suas sessões, ela falou coisas estranhas. A parte que mais me assustou nesse caso foi porque ser um inquérito oficial da Igreja Católica, junto com um bispo exorcista oficializado, tudo foi gravado. A gravação que vocês escutarão a seguir
é uma gravação real, atestada em tribunal. Nela você vai escutar a voz do bispo e a voz de Anneliese. Der Hass lässt hier Der keine. Neid über die andere Engel. Was gibt's nicht, Ruhe? Wo gibt's nur der Hunger? Hier gibt's nur Gott, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. Em algumas partes da gravação original, no qual o padre perguntava qual o nome dela, ela falou em algumas sessões que era o mesmo demônio que estava em Nero, em Judas e em Hitler. Eu sei que pode parecer loucura, eu sei que pode parecer viagem falar que um demônio que estava no maior ditador da história estava numa menina católica no interior dos Estados Unidos. Mas e se? Ich bin verdammt, Weini. So schlecht mein Amt verwaltet habe. wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann. Oh ja. We are the ones who dwell within. You shut your head, but talk Queen Hobby-Tobbit in the road. No, case of paraffin and you die. Mickling you, And I am Lucifer, the devil in the flesh. De julho de 75 até dezembro de 76, Anneliese passava por 2 sessões de exorcismo por semana, no qual em várias vezes ela teve que ser segurada por 3 homens, e às vezes até amarrada na cama. Ela estava em um estado horrível, sangrando no rosto. Quando sozinha, ela tentava morder as paredes e quebrava os próprios dentes. Se alimentava apenas de insetos, e parecia que quando ela tentava comer alguma coisa natural, sua garganta não permitia e ela não conseguia engolir. Em dezembro de 1976, Emily Rose teve sua última sessão de exorcismo. Foi a sessão mais tensa possível. Ela já não tomava seus remédios. Ela já não comia direito. Ela estava magra. No final da sessão, ela olha para a mãe dela e fala a seguinte frase: "Mamãe, por favor, rogue a Deus o meu perdão." 4 dias depois, ela veio a falecer de morte súbita. Os forenses responsáveis pelo caso falaram que ela havia morrido de fome. Em 79 foi iniciado um processo contra o bispo que regia as sessões de exorcismo, no qual afirmavam que ele era o culpado da morte de Anneliese por negligência. Depois de mostrar as gravações feitas ao vivo que vocês acabaram de escutar no tribunal, os 2 foram condenados a 6 meses de prisão, mas por indicação do júri e da própria família da criança, eles jamais cumpriram essa pena, cumprindo toda a pena